Hoje, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos iniciar a parte terceira. E vamos voltar aqui a comentar que o Livro dos Espíritos se compõe por 4 partes. Para aqueles que não conhecem, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas sobre os mais diferenciados assuntos, mas todos organizados de maneira pedagógica, maneira didática, de maneira a orientar e esclarecer espiritualmente aqueles que o leem. As 4 partes do Livro dos Espíritos são as seguintes: causas primárias, e aqui eu fiz uma observação, 75 perguntas. Parte segunda, o livro O Mundo dos Espírita ou O Mundo dos Espíritos. 538 questões. Parte terceira, Leis Morais. 305 questões. E é a parte que nós vamos entrar hoje, começar hoje. E a parte quarta, cujo título é Esperanças e Consolações. E aqui nós temos o desenvolvimento da chamada doutrina espírita através de cada parte dessa que foi depois estudada, aumentada por Allan Kardec, orientado pelos amigos e guias espirituais. A parte 1 das causas primárias veio da origem ao livro A Gênese. A parte 2 do Mundo Espírita ao Livro dos Médiuns. A parte 3, que estamos estudando agora, das Leis Morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte 4 das Esperanças e Consolações deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Então está aí a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, com os seus 5 livros. Formam o que se chama de o Pentateuco Espírita, baseado na lei moral, os ensinamentos morais do Mestre Jesus. E o capítulo 1, que estamos começando aqui agora, questão 614, nesse capítulo 1 nós vamos ter as características da lei natural, o conhecimento do bem e do mal e a divisão da lei natural. Vou adiantar aqui, dar só uma iniciação. A lei natural, essa lei que a gente está vai começar a estudar hoje, foi dividida em 10 leis por Kardec. Alguma semelhança com 10 mandamentos? Vamos ver mais à frente. Então, características da lei natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Olha que frases fortes, né? Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. É quase uma receita de bolo, né? Faça isso e você estará bem ao desencarnar, continuará bem quando voltar. Não faça, e aí você não estará tão bem. E espiritualidade completa. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E o que é que Jesus recomendou
que fizéssemos para saber o que devemos e o que não devemos fazer, que está contido, está espalhado. Pergunte à sua consciência se aquilo que você está fazendo a outra pessoa, se fosse feito com você, você gostaria? Ficaria feliz? Ficaria satisfeito? Então, sempre que procuremos pensar assim. E uma outra pergunta: o que é ser feliz? O que é a felicidade? Para uns, ela está baseada ainda na conquista de coisas materiais, de posições, de status. Para outros, ela pode ser a volta de um parente, pode ser um amor que se vai, um filho que nasce. E aqui a gente pode definir somente, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que a felicidade nesse planeta que habitamos, ela é relativa ao grau de adiantamento que aqui temos. E Joana de Ângeles coloca no seu livro O Homem Integral o seguinte: a felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam. Nós costumamos, isso aí é para a gente se perguntar, nós costumamos aceitar as coisas da vida conforme elas se apresentam ou não? Ou entramos em rebeldia, em revolta contra a lei de Deus. Existem até algumas questões em todos os estudos que quando nós ainda utilizamos, né? Os próprios espíritos ainda utilizam muitos, que ainda estamos com essa imagem que vem nos seguindo desde várias encarnações. Perguntas como: Deus perdoa? Deus permitiria? Se lá no início do Livro dos Espíritos, nas perguntas iniciais, a espiritualidade fala que nós não temos condições de entender, de compreender Deus, essas perguntas mostram uma certo hábito, um certo costume de colocar Deus na figura humana. Tratar Deus como se Deus fosse uma figura humana, que tem os mesmos vícios que nós temos. Nós é que precisamos perdoar. Nós é que precisamos saber amar. Nós é que precisamos compreender. Então aí há uma inversão de valores. Porque nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E perfectíveis. Por isso, analisem depois com calma, pensem, reflitam. Se quando perguntamos, mas por exemplo, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu não merecia isto. Mude, em vez de Deus, coloque as leis de Deus. E se pergunte, eu estou totalmente, como falou o nosso irmão Carmélio, né? Totalmente na minha vida, praticando o que fala Jesus nas suas palavras, que Jesus veio nos ensinar a própria lei de Deus.
Então é hora de dar um salto de entendimento. Entendemos que Deus é uma inteligência, Deus não é uma pessoa. É a única definição que nos foi dada, a mais aceitável ao nosso estado. Então, assim entendendo, compreendemos que Deus não pune culpados, Deus não faz juízos, tudo isso é feito por nós mesmos quando avaliamos o que queremos fazer no plano espiritual das nossas vidas. E todas essas leis que vamos estudar a partir de hoje nos dão um entendimento cada vez mais completo para que possamos compreender a nossa relação conosco mesmo, com o próximo e com Deus. Questão 615. A lei de Deus é eterna? Até aqui, observe os detalhes, né? Pergunta de Kardec, ele fala no singular. A lei de Deus é eterna? Ela é eterna e a espiritualidade completa. E imutável, como o próprio Deus. Eterna e imutável. Por quê? Porque se ela pudesse ser mudada em alguma coisa, o nosso universo não teria bases. Toda a criação, eu não gostei desse ponto aqui, eu vou mudar, vou fazer uma reforma, vou mudar aqui, vou mudar ali, vou mudar acolá. Não. O Criador é perfeito, é uma das suas qualificações. É eterno. E as suas leis também são eternas. E aqui vamos para a questão 616. É possível que Deus, em certa época, aí Kardec já coloca em dúvida, tenha prescrito aos homens o que lhe proibiria em outra? Ou seja, Kardec, muito inteligente, dá um jeito de fazer a mesma pergunta com outras palavras. Ou seja, é possível que Deus, em certa época, tenha mudado as suas leis? E a espiritualidade responde de maneira clara: Deus não se engana. Deus não fica mudando as coisas de lá para cá e de lá para lá, conforme a vontade e o desejo de alguns espíritos. Os homens, aí ele dá a resposta direta, né? Os homens são obrigados a multiplicar, a mudar as suas leis, porque elas são imperfeitas. Porque os homens são imperfeitos, nós somos imperfeitos, e nós fazemos leis imperfeitas. Então, quem muda somos nós, e mudamos porque estamos tentando acertar, estamos tentando melhorar. Vejam em quantos anos, quantas questões relativas à moral, aos costumes e a outras coisas mais foram alteradas. Mas as de Deus são perfeitas. Deus é a perfeição absoluta. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se fundamentam sobre as leis, no plural. Aqui a espiritualidade sai de a lei de Deus para as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Aí aqui começa a se abrir a brecha para a abertura da divisão da lei de Deus
em tópicos, em 10 itens, em 10 leis, em 10 mandamentos, como nos trouxe a primeira revelação, e a terceira não poderia estar em desacordo com a primeira, pois não seriam revelações relativas ao mesmo Deus. Questão 617. O que as leis divinas abrangem? E aí Kardec já, curioso, reparou que a espiritualidade usou o plural. O que elas abrangem? Referem-se a algo mais? Tamar, dá para dar uma subidinha, por favor? Referem-se, obrigado. Referem-se a algo mais além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Deus é o autor do princípio espiritual, do espírito, da matéria e de tudo mais. O sábio estuda as leis da matéria e tem o seu valor. Os cientistas, todos aqueles que estudam as relações, as leis, tantas coisas que foram descobertas por causa da dedicação que esses homens, que essas mulheres tiveram para descobrir coisas para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. O homem de bem as da alma e as segue. E aqui, o que nós estamos estudando? Desde a matéria, também, mas principalmente, e aqui agora na parte terceira, e quando estudamos o Evangelho, estamos estudando as leis da alma. E a parte mais importante fala que ele as cumpre, não somente que ele as segue, que ele as estuda, que ele orienta a sua vida nelas, por elas, mas que ele as cumpre. E quem é esse ser humano de bem? Ele é aquele que segue o guia e modelo Jesus. Está lá na frente, na questão 918. Quem quiser já pode ir adiantando e lendo. A gente vai estudar lá mais para frente. Por quais sinais pode-se reconhecer um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito à hierarquia espiritual? Ele vai falando. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ele é bom. Se a ordem social colocou espíritos sobre a sua dependência, trata-os com bondade. E são pelo menos 26 itens. E a resposta fala, e outras coisas mais. Então, são muitas coisas para que nós estudemos, para que nós analisemos se estamos seguindo essas leis ou não. E a 617A, para entregar o nosso irmão Celso, da continuidade, é pequenininha. Não, até 618. Então vamos lá, 617A. É dado ao homem aprofundar tanto em uma quanto nas outras? Sim, as duas são importantes, né? Mas uma só existência não é o suficiente. Outra resposta para crermos e termos consciência absoluta da necessidade da reencarnação.
Com efeito, se considerarmos apenas a distância que separa o homem civilizado do selvagem, devemos reconhecer que os poucos anos da vida humana são insuficientes à criação de um ser perfeito, perfeição relativa, como explicou Jonas de Ângeles. Essa inadequação se torna mais aparente quando considerarmos que, para alguns indivíduos, a vida é bem curta. Entre as leis divinas, algumas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas, e seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito particularmente ao próprio homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo, também as da vida da alma. São as leis morais. E é nessa que a espiritualidade fala que nós estamos ainda pouco evoluídos. Evoluímos muito a questão das leis da ciência, da inteligência, e a parte moral ficou para trás e nós estamos num voo meio capenga, mais para um lado que para o outro. As leis divinas são as mesmas em todos os mundos? A razão nos diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de evolução da Terra, dos seres, não, ao grau de evolução dos seres que os habitam. Então, que possamos cada vez mais avançar no conhecimento e na ação dessas leis morais que nos faltam, para que possamos merecer um futuro melhor e também oferecer um futuro melhor a todos que nos acompanham. Pai Celso, é contigo. Bem, amigos, boa noite a todos. Valeu, Paulinho. Boa noite a todos que nos acompanham agora e todos aqueles que virão depois. Bom dia, boa tarde e boa noite também. Sejam saudados aqui. Então, dando sequência aí ao nosso estudo, temos a questão 619, que ela diz o seguinte: Deus proporcionou aos homens os meios de conhecerem a sua lei. Ora, essa. A pergunta é clara, né? Ele quer saber se, de alguma forma, os homens, a humanidade, os espíritos, tiveram acesso ou possibilidade, ou terão possibilidade, de entender as leis que o Paulinho estava acabando de falar agora. Então, a resposta é: todos podem conhecê-la. Isso aí não tem nenhum tipo de privilégio para ninguém. Não tem alguém que seja agraciado com o conhecimento da lei e um outro que não seja. É livre. Todos merecem uma oportunidade de conhecer a lei. Conhecer. Agora tem um porém, mas nem todo mundo compreende. E essa falta de compreensão parece que tem a ver com os afazeres, com as atenções que aquele espírito traz. Porque se a lei pode ser acessada por todos, né, por que uns compreendem e outros não? Qual é a diferença? Será que alguns estão num processo um pouco acima de entendimento e de evolução? Então, vamos lá. Os que a compreendem melhor são os homens de bem, aquele que Paulinho falou há pouco tempo. E os que desejam pesquisá-la são os cientistas, os buscadores, né? No entanto, todos a compreenderão um dia, porque é necessário que o progresso se cumpra. Então, é uma lei, a lei do progresso, certo? Então, todos são, a partir da sua criação, aquela clássica ideia que a gente tem do simples e ignorante criado, mas todos são criados com a possibilidade de progredir, que é uma lei. E progredir requer entendimento das leis, como funciona.
o que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, né? O que é bom, o que é ruim. Isso está dentro da lei. Então, seria muito estranho se alguns espíritos não tivessem a oportunidade de poder conhecer essa lei. Como é que eles ficariam? Não é? Ficariam à margem, sem oportunidade? Então, todos podem. Agora, a diferença está no sentido de que alguns têm, na sua caminhada, um pensamento direcionado, um pensamento focado para o seu progresso, e outros nem tanto. Alguns estacionam pelo caminho, outros seguem pelo caminho. É aquela história das sementes que são jogadas. O semeador sai a semear. A semente cai em determinados tipos de terreno, ou ela germina, frutifica, ou ela se perde, ou ela se queima, ou o passarinho leva, ou cai na estrada. Mas isso não quer dizer que aqueles que não tiveram a sua mente, eu vou colocar assim, a sua mente despertada naquele momento para a importância da compreensão da lei, estarão deixados à margem. Terão oportunidade, mais tarde, de voltar a ter contato com essa lei, porque é uma lei, outra que é a lei do progresso. Então, para caminhar, é preciso saber como caminhar. Tá? Então, vamos lá. Vou ler tudo de novo. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. No entanto, todos a compreenderão um dia, porque é necessário para o progresso da lei. Ninguém vai ficar de fora. A gente vai lembrar de novo da ovelha desgarrada, certo? Vai lembrar do filho pródigo, perdido lá. Não fica ninguém de fora, vai ter chance. A justiça da multiplicidade das encarnações do homem é uma consequência desse princípio, porque a cada nova existência, a sua inteligência é mais desenvolvida e compreende melhor o que significa o bem e o mal. A gente pode comparar aqui com o desenvolvimento nosso mesmo. Uma criança, ela não vem sabendo as regras que vão movimentar a vida dela dentro de uma sociedade. Regras, costumes, moral, hábito, tudo. Né? Ela vai, na medida em que ela vai crescendo, ela vai sendo instruída e vai tendo acesso a isso. Ela vai se adequando, ela vai se enquadrando nas regras e nas leis que estão ali no nosso mundo humano, mundo de sociedade material. Se ela infringe, aí é com ela. Ela vai ter que quitar isso, vai ter que pagar isso, vai ter que recuperar isso, de alguma forma. Mas essa criança, ao longo da sua jornada, ela vai tendo oportunidade de avaliar, ela vai caminhando, infância, adolescência, na idade adulta, você está me entendendo? Ela vai tendo oportunidade de entender o que é bom e o que é ruim, o que ela deveria ter feito e o que ela não deveria ter feito. Ela vai buscar reparação, vai buscar entendimento, vai buscar uma forma de, olhando para si mesma, superar-se. Mas isso é só com uma caminhada ao longo da jornada. Nós, espíritos, somos a mesma coisa. Espíritos que chegaram antes têm uma caminhada mais longa. Não nos colocamos de uma forma diferente. Né? Hoje, no nosso entendimento, a forma que a gente tem de conhecimento, de tudo que a gente tem, o nível de maturidade que a gente tem, é diferente da que a gente tinha 3, 4, 5 encarnações. Não é? Foi necessário que a gente progredisse nesse sentido, moralmente também, para que hoje a gente chegasse nessa condição. Tá? Então, vamos lá. Se tudo devesse se cumprir, aqui, se tudo devesse se cumprir para ele em uma só existência, qual seria o destino de tantos milhões de seres que morrem a cada dia no endurecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que ele deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Então, todos terão oportunidade. Essas questões 171 a 222, elas vão tratar de processos reencarnatórios, sentidos de encarnação, mundos de provas e expiações, vão citar ali oportunidades que esses espíritos, que nós
tivemos e teremos, de refazer toda a nossa jornada. Então, Deus, ele não seleciona pessoas, não seleciona espíritos, não escolhe os escolhidos. Todos podem conhecer a lei e, no seu tempo, de acordo com a sua maturidade espiritual, com a sua vivência, praticar essa lei, fazer valer a lei do progresso em si mesmo, concorrendo para a sua própria melhora e a sua própria libertação da sua própria ignorância. Legal? Na 620, a gente tem assim, ó, a alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Bom, nós sabemos que o espírito tem dois momentos, né? Pelo menos até agora. Ou ele está encarnado, ou ele está desencarnado. Então, no nosso atual estágio, desencarnar para nós não significa adquirir conhecimentos, super conhecimentos. Eu desencarno amanhã, não quer dizer que eu vou chegar do outro lado com um entendimento melhor do que eu tinha aqui. Certo? Muitas vezes, o espírito, quando desencarna, nem sabe que desencarnou. E muitas vezes também, quando encarna, não sabe que encarnou. Então, isso vai depender da sua maturidade espiritual, do seu crescimento, de quanto ele caminhou. O que vai acontecer no mundo espiritual é que ele terá uma série de oportunidades de entendimento, de estudo, de palestra, de conversa, de busca de saúde, de equilíbrio, de melhora de si mesmo, rever entes queridos, uma série de situações, passar pelas suas memórias, suas vivências, uma série de situações ao longo, isso não se dá de uma forma rápida e instantânea, né? Então, no mundo espiritual, existe uma série de recursos que vai fazer com que ele entenda a sua posição dentro da escala evolutiva. Beleza. Certo? Por exemplo, eu estava acompanhando o nosso querido Carmélio ali, ele falava da questão da umbralina. Interessantemente, que é uma oportunidade, é uma escola de regeneração, umbral, uma escola de regeneração, onde o espírito tem oportunidade de estar vivenciando num local de acordo com o seu nível de entendimento, as suas questões de tristeza, depressão, raiva, tudo, os seus sentimentos negativos, as suas incompreensões, sempre amparado, não está largado ali, mas é respeitado o tempo que ele precisa. Certo? Agora, existem outros que chegam do outro lado já numa condição melhor, porque já vivenciaram muito, muito, muito a sua própria condição. Lembrando, se eu estiver enganado, me corrija aí, Norminha, para todo mundo, Bezerra de Menezes chega do outro lado, não é? E o povo aclama ele. Bezerra, Bezerra, Bezerra. Ué, toma um susto, caramba, o que é isso? Tem jogo no Maracanã hoje? Estava demorando, né? Ele toma um susto, mas aquela aclamação, aquele povo que gritava o nome de Bezerra, era o povo que ele tinha ajudado sem nenhum interesse mais. Ele nem lembrava, nem sabia, não conhecia de nada. Então, antes da união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus? Depende. Então, vamos lá. Resposta. Ele, a alma, ele, o espírito, né? A compreende segundo o grau de perfeição que tem atingido e conserva a lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus, os ignorantes, né, os maus instintos do homem fazem-no frequentemente esquecer. Esses maus instintos é aquela coisa do ego, né, que prende a matéria. Raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, tudo isso são os maus instintos. As dificuldades, a pequenez, enxergar pouco, entender pouco. Eu sou o melhor, eu isso, eu aquilo, boto eu na frente. Então, faz com que a criatura se afaste desse núcleo, dessa lei que o ampara de uma forma tranquila e segura, se ele olhasse com um olhar mais calmo para isso. Vamos até a próxima. Vai, jeito. Essa questão é uma das melhores do Livro dos Espíritos, né, da doutrina. É a mais curta? Não, a mais curta é a outra.
É a 625. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, minha amiga, o espírito, quando ele é criado, ainda que a gente diga simples e ignorante, ele já traz nele, traz a lei, certo? De novo, a criança, quando nasce, ela traz tudo no seu ADN, eu gosto de chamar de ADN, tá? Traz no seu ADN toda a formação do seu corpo, traz tudo, está tudo ali. Se ela for se desenvolvendo, essa lei genética vai se cumprindo, ela vai aparecendo. Mesmo que a criança não sabe disso, não importa, está lá. Não é? Então, cor de cabelo, altura, peso, não sei o quê, se vai ter uma dificuldade somática, uma doença aqui, uma doença ali, está tudo lá expressado nessa caixinha, nessa lei. Certo? Então, quando o espírito mortal ele é criado, ele vem com uma caixinha com as leis guardadas na consciência. E ao longo da sua jornada, enquanto espírito mortal, quando ele vai passando evolutivamente pelas oportunidades de estar encarnado, reinos e tal, e tal, e tal, e tal, essa lei, na medida em que ela se apresenta oportuna para a estação que ele está, a caixinha abre. Ele começa a perceber alguma coisa com a sua vivência. O Paulinho falou ali que existem questões no livro, os espíritos, e os espíritos falam, agora você não tem condição de entender isso, aguarda mais um pouquinho. Está tudo na caixinha. Então, a gente precisa desenvolver, crescer para poder entender. Né? Falando de novo do crescimento nosso enquanto criança, se você pegar uma criança e falar para ela nas estrelas de magnitude 2, com percepção de espectro, não sei o que, ela vai te olhar e não vai entender nada. Mas se na caixinha da consciência dela lá, no DNA dela lá, tiver alguma coisa ligada à astronomia, à astrofísica, astro isso, astro aquilo, no momento certo ela abre a caixinha e vai estudar aquilo. Estava lá. Certo? Então, ninguém pode dizer que não sabia. 621A. Uma vez que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade tem que seja revelada a verdade? Olha essa, meu amigo. Resposta. Ele a teria esquecido e desprezado. Deus quis, por misericórdia, por bondade divina, que lhe fosse lembrada. Então, aqui, os maus instintos, a certeza que eu sou melhor, o pensamento egóico, o pensamento centrado em mim, me afasta, certo? Dessa possibilidade de eu entender o outro como eu, ver a divindade no outro. Então, aqui que a divina providência faz? Coloca mestres, instrutores, professores, ao longo da vivência humana, dá uma olhada na história humana. Sempre há alguém que traz notícia. Sempre tem alguém que traz um caminho. Sempre tem alguém que traz uma boa nova, uma orientação. São sempre pessoas que estão acima da média daquela época, daquela comunidade, daquele povo, daquela orientação ali, estão acima um pouquinho da média e trazem orientação. Repare, nunca faltou um instrutor na humanidade em qualquer época. Pode olhar isso na história humana. Então, para que a gente possa voltar, relembrar, tomar um choque de ordem. O quê? Caramba, eu estou fazendo isso errado? Nossa, como é que eu esqueci disso? Aí pega o manualzinho de novo, começa a ler de novo, filho. Vai estudar o livro do Espírito de novo. Certo? Até que a gente consiga se libertar dos maus instintos. Até que a gente consiga superar-se. E a 622, Deus facultou certos homens a missão de revelar a sua lei. Está aí. Né? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer progredir a humanidade. Então, meu amigo, minha amiga, ninguém está largado à sua própria sorte. Ninguém está desamparado. Existe uma lei, um código divino que nos ampara o tempo todo. O que acontece é que, muitas vezes, nós ainda
como espíritos imortais, mais ainda infantilizados, preferimos o parquinho, preferimos a diversão, sabe? A falta de responsabilidade. Isso é falta de maturidade. Mas, às vezes, no parquinho a gente cai e quebra a cara, né? Aí a gente vai começar a prestar atenção. Por que eu caí ali? O que houve? Onde eu não prestei atenção? Pisei aonde errado? Não segurei aonde? A partir dessa queda, a gente começa a despertar para tomar determinados cuidados ao caminhar na vida, como espíritos imortais. É isso aí, senhor Paulinho. Muito obrigado a todos. Ô, Celso, Ah, tem um aforismo que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Tem a ver com isso aí que você está falando? sim, senhor, tem. Tudo a ver, sabe? Porque a gente vai, né? Caminhando, estudando, despertando, olhando. E aí, quando você chega num nível de conhecimento tal, vai se apresentar alguém, vou colocar assim, tá? Vai se apresentar alguém que vai te pegar pela mão e vai te levar para o outro nível. Você está pronto já está maduro para seguir a gente. Aí, vem cá, filho, vem cá, o tio vai te levar, vem cá, pega pela mãozinha, ó, vai para a segunda fase do jogo. Tá aqui, senta aí e joga. Testa, faz de novo. Com toda aquela experiência que você teve lá atrás, faz agora. Ó, se errar não tem problema não, mas tenta não errar. O instrutor, ele sabe que vai errar, o discípulo vai errar, porque ninguém vai na primeira vez, ninguém faz, né? Então, ele está ali reparando. Quando ele supera essa fase, aparece um outro instrutor, um pouco mais qualificado que o outro, ou com as características que ele precisa desenvolver agora, certo? E vai por aí. Ô, Celso, Sim, senhor. o Jeff está fazendo uma pergunta aqui para você. Qual o momento certo? Abre aí, Jeff, fala no ar. Todos nós. Oi, Celso. E... Boa Fala, noite. garoto. Tudo Boa bem? noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. A minha pergunta é se existe um momento certo aí para a questão da morte, né? Será que será que é depois que a gente realiza o que foi determinado por Deus? Existe algum propósito para a nossa vida terrena aqui? Sim, muito bem. Excelente. Olha, ninguém vai antes nem depois. Não tem sentido. Porque, como você disse, o propósito, né? Lá na questão 132, Carmelo trouxe isso hoje, o Paulinho leu, olha só. Qual o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é chegar à perfeição, tá? Resumidamente. Então, a gente encarna para ser feliz, certo? Mas o grande objetivo não é a felicidade, é a perfeição. Então, no processo reencarnatório, cada um de nós vem com um cronograma, um programa que deve ser cumprido, tá certo? Tirando as questões onde a pessoa atenta contra a sua própria vida, ninguém vai antes nem depois. Até mesmo essa questão do atentar à própria vida tem agravantes e atenuantes, que não vai caber agora por causa do tempo. Mas ninguém morre antes nem depois, tem um propósito, certo? Tem uma tarefa a ser cumprida. Mesmo que a pessoa assim, mas eu não sei qual é o meu propósito. Talvez a pessoa esteja procurando grandes realizações. Talvez ela esteja procurando se colocar numa posição de destaque, como, poxa, hoje em dia, né, mídia, tudo é mídia, ter 10 milhões de seguidores, às vezes, meu amigo, a proposta daquela pessoa reencarnatória é simplesmente oferecer um sorriso, um abraço, um ombro para o outro. Isso já é o propósito dela e está ótimo. Tá certo? Então, todos nós teremos oportunidade de realizar nossas tarefas antes de partir em definitivo. Todas as situações, por exemplo, se acontecem doenças, acidentes, todas aquelas coisas que parecem encurtar a nossa existência aqui, desconfia. Tem ali um propósito que nós não descobrimos. Muitas vezes, as pessoas dizem assim, puxa, mas morreu tão jovem, vou falar morreu, tá?
morreu tão jovem, tinha uma vida inteira pela frente, uma vida brilhante. Quem garante? A gente não pode ter essa garantia. Tá? Se a pessoa desencarnou com 10, 15, 20, 100, 200 anos, 200 exagerei, né? Tem todo um processo ali, cara. Tem todo um processo. Porque aí, se não tiver, fica muito solto e aleatório, e a bondade divina fica onde? E esse pai que nos ama, como filho dileto e predileto, que todos nós somos, vai ficar onde? Qual é o pai que cria um filho, tá? Entende, tá? Cria um filho para, de repente, não quero mais não, joga fora. Isso não existe. A gente está falando de uma situação em equilíbrio. Tá? Não sei se eu respondi rapidamente. Celso, respondeu. E na lei de destruição, mais lá na frente, a gente A lei de destruição. Tá. arremata. Tá bom? Tá. E a Norminha pediu para você fazer a prece final. Bem, É, o pedido da Norminha é com muita generosidade. Eu, com certeza, estou aqui para isso. Vamos lá, então? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, mais uma vez, aproveitando a egrégora do momento. E com alegria, mais uma vez, agradecer ao nosso Pai querido a oportunidade de estarmos aqui, fazendo esse estudo, aprendendo um pouquinho, dando para muitos de nós um passo mais firme em relação às nossas questões pessoais, nossas questões familiares, as questões da vida, que esse estudo ajuda bastante. É curto, pequeno, mas de grande valia. Agradecer ao nosso querido Jesus, aos amigos, mentores espirituais, que proporcionaram essa oportunidade e correu tudo bem. Que numa próxima oportunidade estejamos aqui com mais determinação, com mais ânimo, com mais vontade de crescer, para superar essa criança espiritual que ainda nós carregamos. Por isso, Pai querido, te pedimos as bênçãos para todos os irmãos que estiveram aqui de todas as dimensões da vida, os irmãos do grupo, aqueles que assistiram hoje pela primeira vez, aqueles que já estão assistindo, os que vão assistir. Bênçãos, paz, equilíbrio, saúde e tudo de bom. Abençoa-nos hoje e sempre. Assim seja. assim seja.